O maior azarão da Fórmula 1 do ano tem sido um matador de gigantes, superando Ferrari, McLaren, Aston Martin e Alpine nos melhores dias. A recompensa é uma posição no campeonato diferente das baixíssimas expectativas da pré-temporada, quando a última posição parecia certa. O mais incrível é que 2023 nem é a prioridade. Todos os olhos estão voltados para 2024 em diante. Parece promissor para a Williams, não é? Mas tem um problema aí. Ela tem sido uma equipe de um piloto só. Isso precisa ser corrigido se ela quiser dar passos mais largos no futuro. A Williams tem dependido muito de Alex Albon. O novato Logan Sargeant mostra lampejos de potencial, mas também frustrantes momentos de quase. A Williams não pode depender das proezas de Albon para sempre, o que significa que tem uma decisão a tomar. No ano passado, o fato de Nicolas Latifi não estar nem perto de Albon não importava. Afinal, a Williams estava lá atrás. Agora, a Williams tem a sorte e a diferença de pilotos não atrapalhar tanto. De fato, o chefe da equipe, James Vowles, que assumiu no início deste ano, sempre destaca que ele não quer que a equipe fique feliz com esse tipo de desempenho. Mas pelas baixas expectativas no início do ano, essa posição significa vencer adversários maiores. Em dezembro, a Williams demitiu o chefe de equipe, diretor técnico e chefe da aerodinâmica. Ela não transmitia a imagem de uma equipe de Fórmula 1 funcional, com excelentes profissionais na parte técnica. Albon achava que a Williams fosse ser a última no Bahrein. Talvez performando bem, mas ainda terminando em último. Mas ela surpreendeu, marcando um ponto logo na abertura da temporada. Albon passou a primeira metade da temporada insistindo que a Williams era o carro mais lento e estava indo bem no super disputado pelotão do meio. Essas afirmações talvez pareçam um pouco autopromocionais, mas fazem sentido. Até a pausa de verão, a Williams teve o carro mais lento em 4 dos 10 GPs em pista seca. Só na Grã-Bretanha ela mereceu se classificar no top 10. Ok, ela teve bons desempenhos acima, como na Austrália e sob chuva no Canadá. Se você quiser entender a reviravolta, é fácil. A Williams introduziu uma atualização no Canadá. Houve mudanças no assoalho, na entrada do sidepod, na cobertura do motor e na suspensão traseira. Isso melhorou o desempenho geral do carro sem mudar as características de pilotagem e resultou em um carro mais equilibrado e mais rápido. Foi um bom presságio para uma nova forma de trabalho da Williams. Mesmo herdando uma base decente da gestão anterior, essa foi uma amostra de desenvolvimento eficaz que a Williams tinha perdido. Ao mesmo tempo, várias adversárias não conseguiram fazer o mesmo progresso. Cada uma teve seus próprios problemas. A Haas, por exemplo, tentou resolver os velhos problemas por tentar seguir conceitos de outros carros e usar pneus traseiros de forma muito agressiva. Já o desenvolvimento da Alfa Romeo pareceu estagnar. As equipes maiores também ficaram vulneráveis. As flutuações de desempenho da Ferrari de pista para pista, a queda da Aston Martin e as confusões da Alpine significam que a Williams poderia vencer não só os rivais mais próximos, como também as grandes equipes. Dois fatores têm ajudado a Williams a melhorar tanto. O primeiro é que a temporada não é a prioridade sob a gestão de Vowles. Ele está pensando a longo prazo e tem dito desde o Bahrein que vai sacrificar o desenvolvimento em 2023 para ter vantagem em 2024. O carro, então, não vai receber tantas atualizações quanto os adversários no resto do ano. O segundo fator é o que já destacamos. Albon está encarando o desafio da Williams praticamente sozinho, já que Sargeant não é o único piloto titular que ainda não pontuou em 2023. Desde o 10º lugar no Bahrein, Albon e Williams têm buscado mais e mais pontos. Ele acabou batendo em Melbourne, quando estava na zona de pontuação, o que foi um prejuízo enorme. Mas por mais caro que tenha sido o erro na Austrália, ele não é relevante, considerando o conjunto da obra no resto da temporada. Albon fez um 7º lugar no Canadá. Depois ele superou a Ferrari com o 8º lugar na Grã-Bretanha. Sem contar com os resultados que quase obteve na Áustria e na Hungria. 2022 representou uma reparação depois dos 2 primeiros anos turbulentos da Fórmula 1 com a Red Bull. E este ano tem sido a consolidação de Albon com a força real. Albon pilota em nível cada vez mais alto e acredita que está na melhor fase da carreira. Prova disso é que ele anda superando sozinho 3 equipes adversárias. Foi o resultado de Albon em Silverstone que colocou a Williams acima da Haas, Alfa Romeo e Alfa Tauri no campeonato. E ele só tem fortalecido essa posição desde então. Quando a Fórmula 1 voltou da pausa no verão em Zandvoort, Albon disse a George Russell, que é seu amigo, que a Williams seria péssima no circuito de alta pressão aerodinâmica. Mas uma série de fatores, incluindo um pouco mais de magia de Albon, levaram a uma surpreendente 4ª posição na classificação.
Foi de longe o melhor resultado da temporada e rendeu pontos em uma corrida caótica que provavelmente teria terminado melhor que o 8º lugar em condições normais. Albon e Williams conquistaram pontos em corridas consecutivas pela primeira vez juntos, com um fim de semana convencional em Monza. Lá, a baixa pressão aerodinâmica fez com que Albon se classificasse em 6º e terminasse em 7º, depois de uma forte ação defensiva contra as duas McLarens. Isso colocou a Williams claramente na briga pelo 7º lugar. Os adversários dela têm sentimentos conflitantes sobre isso. Nico Hülkenberg acredita que a Haas esteja acabada, a menos que encontre uma solução mágica que melhore muito o desempenho no dia da corrida. Na Alfa Romeo, Valtteri Bottas está um pouco mais otimista de que os avanços permitam a ele disputar pontos em mais algumas corridas nesse ano. A Williams não planeja mais nada para 2023 e confia no que já tem. Terminar o campeonato é a prioridade para esse ano, mas o caminho seria mais fácil se Albon não estivesse se esforçando sozinho. Sargent foi promovido para a Fórmula 1 pela Williams para preencher uma lacuna. Ele chegou com baixa quilometragem e pouca preparação, por isso tem tido uma adaptação difícil. Ele teve seus momentos do ano. O problema é que foram efêmeros e pouco significativos. As duas corridas após a pausa de verão ilustram bem isso. Ele deu sinais promissores quando o carro estava mais forte. Por exemplo, chegou no Q3 em Zandvoort. Porém, ele também cometeu erros, como bater durante um Q3. Com uma primeira volta excessivamente cautelosa, ele saiu da disputa por pontos, mesmo antes de um problema hidráulico provocar o abandono do GP. Na Itália, ele chegou a ficar apenas 3 décimos atrás de Albon, mas não conseguiu passar do Q2. E também não conseguiu fazer apenas uma parada na corrida, como Albon fez. Ok, a vida dele foi dificultada por não ter uma asa dianteira mais nova. Isso foi um atenuante, mas o ponto central é que, nessas duas corridas, a Williams esperava começar a ver uma taxa de progresso melhor, e isso ainda não aconteceu. Enquanto Sargent perdeu mais uma oportunidade de pontuar em Monza, outro novato mostrou a que veio. O primeiro fim de semana completo como substituto de Daniel Ricciardo na AlphaTauri, Liam Lawson praticamente igualou o desempenho do titular Yuki Tsunoda na classificação. Ele ainda terminou em 11º, ganhando uma posição devido à punição de Oscar Piastri. Nesse meio tempo, há quem diga que Lawson fez em uma única corrida o que Sargent não fez em uma temporada inteira. O neozelandês chegou perto do companheiro de equipe e extraiu o máximo do carro. Isso enfraquece o argumento de que Sargent é um novato que precisa de tempo. Claro, ninguém espera que ele tenha o primeiro ano na Fórmula 1 como Lewis Hamilton ou Max Verstappen, mas um bom novato poderia ter feito mais do que ele fez até agora. Lawson ganhou força para ter um assento fixo na Fórmula 1. Ele deve substituir novamente Ricciardo em Singapura e no Japão. Mas e depois? A porta da AlphaTauri vai se fechar com a provável dupla Ricciardo e Tsunoda? Ou Tsunoda pode ser dispensado, ou mesmo querer ir para outra equipe? Se a Red Bull não tem vaga agora, então a Williams poderia receber Lawson por empréstimo. Seria um acordo pouco convencional, mas não inédito. Por exemplo, a Red Bull colocou o Ricciardo na HRT para ele estrear em grandes prêmios. Talvez Lawson seja uma opção melhor do que a de Sargent para Williams. Pode sim pintar uma conversa nesse sentido. Se Lawson tiver mais atuações como a de Monza, pode cavar um espaço na Fórmula 1. O problema para Sargent é que ele teve a oportunidade, mas talvez não a aproveite. Outra opção para o Williams seria optar por um dos pilotos semi-experientes e menos renomados disponíveis no mercado. Então, será que Tsunoda já estaria descartado, uma vez que tem os dias contados na Red Bull? Ele anda cotado para correr pela parceria entre Honda e Aston Martin em 2026. Então faz sentido tirá-lo da Red Bull. A outra opção é Guan Yu Zhou. Ele teve uma boa segunda temporada ao lado de Valtteri Bottas na Alfa Romeo, embora não tenha ofuscado o companheiro de equipe mais experiente. Ele é um piloto popular, trabalhador e inteligente, mas pode ser deixado de lado para dar lugar ao protegido da Sauber e favorito ao título da Fórmula 2, Theo Pourchaire. Ou mesmo ao reserva da Aston Martin e campeão da Fórmula 2 em 2022, o brasileiro Felipe Drugovich. No momento, Zhou seria uma evolução em relação a Sargent. Ele pode não ter todo o potencial, mas está mais próximo do potencial máximo do carro. Então o chinês seria mais confiável para marcar pontos. Essas não são as opções mais empolgantes para o Williams, mas existem opções interessantes. A Williams não precisa descobrir um novo Verstappen. Ela só precisa de alguém capaz de oferecer pelo menos metade do que Albon oferece.